O companheiro Gilmar Mauro, falando pelo Movimento Sem Terra. Boa noite, companheiros e companheiras. Primeiro, uma alegria imensa ver essa plenária novamente lotada, com tantas figuras ilustres dos movimentos sociais, dos partidos, pessoas que se envolveram, estão se envolvendo neste e em outros casos de criminalização dos movimentos sociais, em particular o MST. Estou vendo aqui gente que visitou agora os presos lá, o deputado Zé Cândido, que é da Comissão de Direitos Humanos, o Marcelo está aqui, o Ramiro está aqui, enfim, a irmã Alberta que esteve lá, muitos outros companheiros e companheiras que estiveram em visita, que se envolveram nessa campanha e aqui estão. A primeira é uma notícia muito boa para nós, eu estou emocionado por isso, porque nós conseguimos agora, há pouco, depois o Roberto vai dar o informe, conseguir uma liminar e os nossos companheiros vão ser colocados fora da uma prisão, que é a sensação de estar em prisão preventiva, enfim, é um alívio enorme, e isso é fruto, evidentemente, do trabalho de cada um se envolveu. Os advogados cumpriram um papel importante, mas evidentemente que essa campanha, que já surge com força, ela foi fundamental para os nossos companheiros e companheiras amanhã. Tomara que hoje nós amanhã sejam colocados em liberdade. Portanto, uma vitória de cada um e cada uma, dos que sempre estiveram ao lado do nosso movimento, dos movimentos sociais, da luta do povo, e comemoremos e esperamos amanhã comemorar com os nossos companheiros e a companheira lá em Aras também. A situação da Cutral, eu falo com a maior tranquilidade disso, porque ajudei a fazer a primeira ocupação de terra lá, naquela região. 1996, dia 20 para 21 de novembro, que nós demos o nome de Acampamento Zumbi dos Palmares, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. E desde 96, que nós lutamos para que aquelas terras do Complexo Monções, que são mais de 80 mil hectares de terra, que foram adquiridas pelo governo federal em 1909 para fazer assentamentos de colonos europeus, e não foi feito assentamento, evidentemente, foram sendo apossadas, tomadas por grileiros da região, e hoje grandes empresas na área da madeira, da pecuária, da cana-de-açúcar e da laranja se apossaram da maioria daquelas terras. Evidentemente que tivemos algumas conquistas. Temos quase 400 famílias assentadas. Veja, são 14, 15 anos praticamente de luta, e nós ainda continuamos lutando para que aquelas terras sejam efetivamente assentamentos de reforma agrária. Aquela área propriamente da Cutral, e a Cutral se instala por volta de 2000, 2001, 2002, aí eu não sei exatamente, mas aquela área nós ocupamos várias vezes, e a área da Cutral era um acampamento que nós estávamos dentro dela há 2 anos, já produzindo, já tinha produção. Nós sofremos, através de uma liminar de despejo, um despejo violento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que junto com a Força Militar levou também equipamentos agrícolas como tratores, etc., e destruiu toda a produção existente na área. Não preciso dizer que não saiu uma linha em jornal nenhum desse país, pelo menos nos jornais convencionais. Depois disso, nós ocupamos mais 3 vezes a área da Cutral.
Primeiro, reivindicando aquela terra para o assentamento daquelas famílias que tinham sido despejadas. E agora, nessa última ocupação, as famílias que lá encontram-se acampadas e gente de mais de 8 anos de acampamento decidiram ocupar e derrubar os pés de laranja. Foi ocupada a fazenda, feita a derrubada dos pés de laranja, a Polícia Militar do Estado de São Paulo gravou as imagens e 7 dias depois veiculou as imagens em rede nacional, uma clara articulação, por exemplo, com a Rede Globo, que comprou isso, com a Polícia do Estado de São Paulo e também a própria Cutrale, fazendo aquele carnaval e aquele show que todos vocês tiveram a oportunidade de assistir. A partir disso, houve um processo de criminalização muito intenso na região e a tentativa de levar à força, a levada à força para prestar depoimentos às famílias, impedindo inclusive o acesso ao processo aos nossos advogados. Quando tinha um advogado nosso junto, então a coisa era mais ou menos tranquila. Quando não tinha, fazia-se e procedia-se das formas mais brutais, né, as informações das pessoas que eram levadas. Com isso montou-se o inquérito se transformou em pedido de prisão temporária, a prisão temporária foi expedida sem sequer ter ouvido nenhum daqueles que foi pedido prisão. Ninguém se negou a prestar depoimento, todo mundo tem residência fixa, mora lá no local, mas nenhum foi convocado a prestar depoimento nenhum. Enquanto o governador do DF continua fora, apesar de tudo o que fez, os nossos companheiros e companheiras não tiveram sequer o direito de prestar depoimento. Fez-se as prisões, novamente um carnaval, para usar um termo leve, porque na verdade foi uma operação policial que envolveu 180 homens da polícia, e a companheira nossa estiver por aí, ela prestará um depoimento sobre essa intervenção da polícia, entrando nas casas, com uma brutalidade e levando tudo que via pela frente, computadores, etc. A única coisa que eles perguntavam: tem nota fiscal? O que não tinha nota fiscal foi sendo levado. Motosserra, coisas particulares, etc., né, para tentar criminalizar a nossa companheirada, dizendo que esses equipamentos tinham sido trazidos da própria Cutrale. E a Cutrale, nos mesmos dias, anuncia que teve um prejuízo de R$1.300.000 com a destruição dos pés de laranja. Então, a tentativa de criminalizar e cobrar, supostamente, por essa destruição daqueles pés de laranja. De novo, tivemos dificuldade ao acesso ao processo. Os advogados, 2 dias depois, conseguiram juntar e tirar cópias. Foi nos negada a possibilidade, inclusive, do acesso ao processo. Tivemos que ter intervenção de várias pessoas, o próprio deputado nos ajudou nesse sentido, e foi um dos barrados, inclusive, numa delegacia, né, por um delegado regional, né, numa clara articulação política que existe entre o delegado regional, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, portanto, na tentativa de criminalizar e promover, às vésperas de uma eleição, esse processo maior de criminalização. Com isso se soma o processo da CPI, da mesma forma, a tentativa de criminalizar, estigmatizar o movimento. Poderia ser uma CPI para investigar, por exemplo, as terras griladas, o trabalho escravo, os casos mais variados, né, como o caso de Eldorado e Carajás, que os responsáveis pelo assassinato de 19 companheiros continuam impunes e continuam soltos. O caso de Felisburgo, em Minas Gerais, a mesma coisa, e por aí afora, tantos casos por esse Brasil afora. É por essa razão que eu queria aqui, nesse resumo, dizer o seguinte, até para não gastar muito tempo com essas informações que acho a maioria até tem acesso. Não é a primeira vez que somos criminalizados, outros movimentos sociais da história desse país sofreram o mesmo processo. Antes de seguir nisso, tem um caso, aqui em São Paulo nós temos casos anteriores de criminalização, o companheiro Daniel, que vive um processo que está parado na justiça e só volta a andar o dia que ele for preso.
pelo mesma juíza e a mesma articulação política da região,